tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Biologia aqui do projeto Libio. Biologia e Libras concomitantes. Vejam o logo, Libio. Esse é o sinal do Libio, aqui no Instituto Federal de Votuporanga. Bem-vindos à nossa aula. E o tema muito importante hoje da nossa aula. O tema aqui dentro da ecologia, nós vamos estudar um tema muito especial. O ciclo do carbono. Mas antes, nós veremos alguns sinais, as palavras em português, combinação com sinais, para ajudar a nossa aprendizagem, para aprofundar a nossa aprendizagem. Vejam aqui. Ciclo ou ciclagem. Conhece ciclo? Ciclo, ciclagem. Essa outra palavra, ciclagem da matéria. Ar ou atmosfera. Esse é o sinal. Essa palavra, olha, ecossistema. Esse é o sinal de ecossistema. Vejam aqui. Essa palavra, ó, vida. Vida ou bio. Vida. Geografia, geo e química. Essas três palavras formam essa palavra maior, olha. Biogeoquímico. Esse é o sinal de biogeoquímico. Novamente o sinal biogeoquímico. Vejam aqui. Essa palavra é muito importante aqui para o nosso estudo hoje. Átomo. Esse é o sinal de átomo. Novamente o sinal átomo. Esse é o outro sinal, molécula. O nome, molécula. Novamente o sinal de molécula. Essa outra palavra, carbono. Olha o sinal de carbono. Novamente o sinal. Veja essa palavra, ciclo do carbono. Novamente o sinal, ciclo do carbono. Essa outra palavra, veja, reciclagem. Reciclagem, aqui no contexto da aula de biologia. Essa palavra, matéria orgânica. Matéria orgânica. Gás, oxigênio. Logo abaixo, gás carbônico. Essa outra palavra, veja esse nome, olha. Combustão. Esse é o sinal de combustão. Sabe, fogo. Igual, olha. Fogo, combustão. Essa palavra, energia. Energia. Há vários sinais para energia, energia eólica, assim. Aqui no contexto da nossa aula em ecologia, esse é o sinal de energia. Energia alimentar. Por quê? Vem do alimento, produz a energia. Respiração. Agora, vamos fazer uma revisão. Se você já viu as nossas aulas, os vídeos, você já sabe que o ecossistema é o quê? Ecossistema
significa o quê? A interação dos seres vivos com o meio ambiente. E para o ecossistema existir, precisa ter o quê? O fluxo de energia. Fluxo de energia dos seres vivos. E o quê? A ciclagem da matéria, a ciclagem dos átomos. Observe essa figura. Ela mostra o quê? Então, o fluxo de energia na cadeia alimentar. Pergunta, e só isso é suficiente para que o ecossistema exista? Não, precisa do quê? É necessário a ciclagem da matéria. O nome, olha, ciclo geobioquímico. E nessa aula nós vamos estudar um outro ciclo. Vamos aprender sobre ele. Ciclo do carbono. Esse é o sinal. Mas como? Ciclo do carbono? Nós vamos aprender. Lembram? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço tem um nome, que é matéria. É composta do quê? De átomos. Esses átomos são comparados a essas bolinhas. Veja essas bolinhas. Pequenas bolinhas. Então observe a figura do carbono, representada por essa bolinha preta com um C no meio dela. Veja, observe. E esse átomo do carbono está sozinho? Não. Ele se junta a outros átomos. E átomos, quando se juntam, formam o quê? Moléculas. Olha o nome. Molécula. Bom, então o carbono pode formar moléculas. Moléculas o quê? Do gás carbônico, também chamado de, olha, esse nome, dióxido de carbono. Essa molécula, carbono, ela é composta como? Olha, um átomo de carbono que se junta a dois átomos de oxigênio. Vejam aqui, oxigênio, essas bolinhas vermelhas, os dois de oxigênio mais o de carbono, os átomos que se juntam, formando essa molécula. Então veja, CO2. Mas o carbono, o átomo de carbono, pode se ligar a outras formas, vários outros átomos que vão unir entre si, formando a matéria orgânica. Então percebam, pode se formar várias moléculas e também a molécula orgânica. Então hoje nessa aula nós vamos estudar esse tema, o ciclo do carbono. Vamos aprender sobre isso. Então, esse átomo do carbono. Então, por exemplo, se juntam o gás carbônico na matéria orgânica, são reciclados no ecossistema. Como assim são reciclados no ecossistema, o carbono? Então nós vamos aprender como é essa ciclagem. Mas por que é importante estudar o ciclo do carbono? Onde vai, para onde vem os átomos de gás carbono? O carbono, ele é essencial para a manutenção da vida no planeta. E hoje nós vamos destacar 4 grandes importâncias do carbono.
A primeira delas, a grande importância, é que ela auxilia na manutenção da temperatura na Terra. Porque se faltasse essa molécula, a temperatura média do planeta seria bem menor do que é hoje. A segunda importância também que veremos, já vimos em aulas anteriores, que todo ser vivo ele é composto do quê? De carbono, ou seja, precisamos do átomo de carbono para que haja ser vivo. Terceira importância também, que nós vimos nas nossas primeiras aulas aqui no projeto Libio, é que o carbono ele é essencial, ele é importante na produção de alimento, que significa o quê? Matéria orgânica. Por quê? A matéria orgânica ela é feita de um átomo de carbono. E a quarta importância é que também vamos ver parte dessa aula, na parte 2 dessa aula. Essa aula será dividida em parte 1 e dividida na parte 2. Para que não fique muito extensa, dividimos então nessas duas partes. Então aqui na parte 2, nós vamos aprender também então, sobre a produção de energia. Uma vez que essa energia está nos combustíveis fósseis, por exemplo, no petróleo, no carvão, está presente o carbono. Nós veremos nessa parte 2 da aula. Observaram? Viram como é importante aprender a reciclagem do carbono, o ciclo do carbono? Se não fosse sem ele, não teria vida na Terra, não seria possível vida na Terra. Agora, olha, observe esse vídeo. Se for necessário, pare, observe o vídeo. Eu vou explicar de uma forma resumida sobre o ciclo do carbono. Como que é isso? Vejam, observe esse retângulo vermelho. Olha, ele tem duas grandes flechas. Olha, uma flecha que vai até o CO2 e outra flecha que volta para a atmosfera. Elas mostram o quê? Vamos ver. Como esse gás carbônico está na atmosfera. Observe essas flechas. Esses são dois processos muito importantes, que é a respiração e a fotossíntese. E eles são responsáveis para a reciclagem do átomo de carbono que está presente nas moléculas do gás carbônico. Então agora vamos ver os principais processos que devolvem o carbono para o ecossistema. E os principais processos que retornam o carbono para o meio ambiente, para a atmosfera. Vejamos. Então, olha, esses dois processos responsáveis em devolver o carbono para o meio ambiente, para o ecossistema, que retorna esse carbono, que é a fotossíntese, que nós já aprendemos aqui no Libio. Como que é a fotossíntese? E também, nós já vimos em aulas passadas sobre a fotossíntese. Lembra, ela é responsável, ela absorve o gás carbônico e com a luz solar ela produz o alimento, que é a glicose. E aqui na glicose tem o quê? O carbono. Então observe esse desenho. Vejam essa figura. A fotossíntese é responsável por capturar o gás carbônico da atmosfera.
e fixá-lo nos seres vivos. Que lembra, somente os animais somente as plantas, aliás, as algas que podem fazer o processo de fotossíntese. Então, o principal processo que fixa o carbono no ecossistema é a fotossíntese. No entanto, há 3 processos que retornam o carbono para o meio ambiente. Observe que estão os 3, olha, que retornam o carbono para o meio ambiente. Quais são? Primeiro, então, a respiração, e o segundo, a decomposição, e o terceiro, a combustão, a queima. Então, esses 3 processos nós já aprendemos. Você pode ver os vídeos, como que ele retorna. Vamos aprender? Eu vou explicar cada um deles, como que retorna esse carbono para o meio ambiente. Para a atmosfera, na verdade. O primeiro deles, a respiração. Vamos recordar? Vamos lembrar? Então é o processo dos seres vivos para produzir energia pela matéria orgânica, o alimento, e em contato com o oxigênio, produz a energia e devolve o gás carbônico para a atmosfera. Então vejam aqui, olha, esse processo que libera o gás carbônico da atmosfera, pela matéria orgânica, o alimento que produz energia e devolve o gás carbônico para a atmosfera. Por quê? Todo ser vivo, ele precisa desse oxigênio e na energia libera o gás carbônico. Todo ser vivo libera o gás carbônico. Percebam que a respiração é o processo que retorna, que devolve o gás o carbono para a atmosfera. Lembra? Que a respiração é o principal processo de energia de todos os seres vivos. As pessoas às vezes pensam assim, só os animais que respiram, as pessoas. Não. As plantas, as bactérias, protozoários, todo ser vivo, todos os seres vivos respiram. Por quê? Precisam da energia. Então devolve gás carbônico para o ambiente. Todo ser vivo. Pergunto para você, você lembra a relação desses 2 processos? A respiração e a fotossíntese? Lembra a relação entre eles? Então, a respiração e a fotossíntese são os principais processos do ciclo do carbono. Observe, veja esse retângulo verde. A fotossíntese precisa do quê? Da luz solar, da luz do sol. Para isso, ela absorve o gás carbônico, produz matéria orgânica, que é a glicose. Veja, está presente ali no slide. Veja, olha. C6, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então precisa o quê? Da matéria
orgânica. Por sua vez, a respiração faz um processo diferente. Então, se alimenta da matéria orgânica e libera o gás carbônico. Então veja a ciclagem, o ciclo do carbono. Agora, esse segundo processo que devolve carbono para a atmosfera, que é a decomposição. Devolve o carbono para a atmosfera, a decomposição. Nós já estudamos sobre isso também, a decomposição, lembram? Todo ser vivo morre, o sapo morre, a planta morre, a cobra morre. E quem vai se aproveitar disso? Os fungos e as bactérias. Então eles convertem essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Quais são? Sais minerais, água e gás carbônico. Observe então, decomposição. Ela é feita pelos fungos e bactérias. E também retorna o gás carbônico para a atmosfera. Agora vamos aprender o terceiro processo, que retorna gás carbônico para a atmosfera. Qual que é? Nós já vimos a combustão, nós já vimos a respiração e a fotossíntese, a decomposição. E agora o terceiro, a combustão. O nome, ele é novo aqui no nosso projeto. Combustão. Significa o quê, então? É a queima, geralmente realizada pelo homem. Então essa matéria orgânica com a presença combustível de um fogo. Então você me pergunta, então, por exemplo, existem aquelas queimas naturais, por exemplo, os vulcões, mas também é combustão, um processo que a matéria orgânica rica em átomos de carbono. Combustão visa gerar energia. E quando gera energia, ela libera gás carbônico. Temos como exemplo, por exemplo, as queimadas de florestas, as queimadas de florestas. Então, porque as árvores são seres vivos, não é verdade? E são seres vivos, tem o quê? Matéria orgânica. Então, olha que coloca o fogo e essa matéria orgânica queimada libera gás carbônico, devolvendo gás carbônico à atmosfera. Outro exemplo é a queima dos combustíveis fósseis. Lembra? Nós dividimos a aula em duas partes. Então nós veremos isso com mais profundidade no segundo vídeo sobre os combustíveis fósseis. Que são? Então lembra? A gasolina que coloca no carro, óleo diesel nos caminhões, tudo isso é composto do quê? De matéria orgânica. E toda a matéria orgânica, quando é queimada, o que acontece? Libera gás carbônico. Então agora vamos resumir de uma forma básica o ciclo do carbono, que é o processo principal que absorve o gás carbônico. Então observe aqui o desenho. Está representado por essa seta vermelha. Olha, a fotossíntese, que vai absorver o gás carbônico, está fixando no ecossistema chamado fotossíntese. E nós temos os três principais processos responsáveis em devolver o carbono para a atmosfera. Lembram quais são? Vou esperar, vamos ver, você vai me responder, vamos ver se você lembra. Então eu vou ajudar.
Ó, a respiração dos seres vivos, sejam animais, plantas, vegetais, outros seres vivos. O segundo qual é? A decomposição dos seres vivos. Lembra que eles morrem, os fungos e bactérias transformam a matéria orgânica. E o terceiro, a combustão da matéria orgânica. Que é o quê? A queima dessa matéria orgânica, que veremos mais detalhadamente então na parte 2 da nossa aula. E como essa combustão, ela influencia, ela devolve o gás carbônico e influencia no ecossistema. Veremos isso na próxima aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Então observe o ciclo do carbono. Por que é um ciclo? Existe um processo que absorve, como a fotossíntese, e o processo que devolve o carbono, como a respiração. Então lembra que esses processos precisam estar o quê? Em equilíbrio. Não pode ter um excesso, por exemplo, de gás carbônico ou tão pouco gás carbônico, também não pode faltar. Tem que haver sempre o equilíbrio. Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E lembrem, não deixa de assistir. Essa foi a parte 1, tem a parte 2. Você não pode perder. Então veja a parte 1, veja a parte 2, como elas estarão unidas. E se você gostou da nossa aula, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, divulguem. E se há dúvidas, pode perguntar. Pode perguntar ao teu professor também, a professora Ana. Pode perguntar. Normal, não precisa sentir vergonha em perguntar, ok? Então até a nossa próxima aula. E o nosso tema continuará. Um abraço.